momento, eu gostaria de pedir a especial atenção de todos vocês e todas vocês para uma mensagem do ator militante do PT de muitos anos, histórico, que não pôde estar conosco esta noite, mas mandou uma mensagem muito especial, à qual eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Com vocês agora a mensagem do ator Sérgio Manberti. Por que querem destruir aquele que foi o melhor presidente do Brasil? Lula governou 2 vezes e foi aprovado por 85% dos brasileiros. Lula tirou milhões de brasileiros da fome e da miséria. Garantiu ao povo 3 refeições por dia, poder para comprar o carro e a casa própria, ter acesso a computador e ao celular e ainda viajar de avião. Milhões de jovens de famílias humildes puderam estudar de graça pelo FIES em universidades particulares. Lula construiu universidades federais, escolas técnicas e institutos federais país afora. Lula fez o Bolsa Família, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, as UPAs, o SAMU e a Farmácia Popular. Financiou a agricultura familiar, fez o salário mínimo valer mais e trouxe o desemprego a quase 0. Lula pagou a dívida do país com o FMI e fez o Brasil ter quase 400 bilhões de dólares de reservas externas. Lula reativou a nossa indústria naval e, em seu governo, a Petrobras. A Petrobras descobriu a maior riqueza do Brasil, o petróleo do pré-sal. Lula trouxe a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Fez o nosso país ser respeitado em todo o mundo. Foi chamado de o cara por Obama, o presidente dos Estados Unidos. Lula fez o Brasil crescer e se desenvolver. Por que então perseguem Lula? É pelo preconceito de ver um homem sem diploma universitário fazer mais pelo país do que qualquer outro governante das elites. Há décadas perseguem Lula. Mentem, difamam, inventam, caluniam, atacam Lula todos os dias nas TVs, rádios e jornais. A revista Veja já publicou centenas de capas para atacar Lula. Só o Jornal Nacional deu mais de 13 horas de notícias negativas sobre Lula nos últimos 8 meses, o mesmo tempo que dura uma novela da Globo durante semanas. Usam a Polícia Federal e o Ministério Público, que Lula tanto fortaleceu, para persegui-lo, por preconceito, ódio de classe e interesses econômicos. Investigam e perseguem Lula há anos. Mas cadê? Cadê as provas contra ele? Se Lula fosse mesmo um corrupto, você acha que depois de ser investigado durante anos por promotores, por policiais federais, juízes e jornalistas, eles não mostrariam as provas? Cadê as provas contra Lula? Cadê? Cadê o dinheiro que ele teria desviado? Onde estão as contas dele e de seus familiares? Na Suíça? Onde estão as escrituras em seu nome ou de seus familiares do famoso triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia? Imóveis que ele poderia ter comprado se quisesse, pois tem recursos para isso. Depois que saiu da presidência, Lula foi convidado para fazer palestras muito bem remuneradas pelo mundo inteiro como um dos homens mais importantes do mundo. O responsável pela melhoria de vida de milhões de pessoas, pela maior inclusão social ocorrida no mundo em tão pouco tempo. Lula não tem mansões. Mora há 20 anos no mesmo apartamento em São Bernardo do Campo. Saiu da presidência em 2010 e para lá voltou. Lula teve sua casa e as de seus filhos invadidas. Seus telefones, o de sua mulher, os de seus amigos e de seus advogados foram grampeados e as conversas divulgadas ilegalmente. Policiais, promotores e juízes investigam tudo de Lula.
E onde estão as provas contra ele? Cadê? Cadê as provas? Para combater a corrupção, Lula fortaleceu a Controladoria Geral da União, ampliou a independência do Ministério Público e aparelhou a Polícia Federal. Nos governos de Lula, a sujeira deixou de ir para debaixo do tapete, como acontecia nos governos anteriores. Desvios na Petrobras, que antes ficavam escondidos, apareceram. Leis de transparência foram aprovadas. Nunca a corrupção foi tão punida como com Lula e Dilma. É preciso defender Lula e também a democracia e o Estado de Direito. Não é certo um juiz deixar pessoas presas para falarem só o que ele quer ouvir, mesmo que seja sem provas. Não é certo recusar delações só porque não falam de Lula. Se o sujeito acusa Lula, está solto. Se não acusa, continua preso. Até quando presos ficarão atrás das grades sem ceder às pressões para denunciar o que Lula nunca fez? Enquanto isso, corruptos comprovados, ladrões de merenda escolar, dos metrôs, de trens e das privatizações, continuam livres e soltos. Toda essa perseguição a Lula tem motivo. Lula, ou um governo que ele apoiasse, jamais deixaria o Brasil entregar aos estrangeiros a nossa maior riqueza, o petróleo do pré-sal. Lula jamais mexeria nos direitos nem nas aposentadorias dos trabalhadores. Lula não diminuiria os investimentos em saúde, em educação, moradia e programas sociais. O poder de compra do salário mínimo e das aposentadorias seria mantido. Com Lula, o desemprego não chegaria onde está. E o Brasil continuaria sendo um país para todos os brasileiros. Para todos os brasileiros viverem melhor e não apenas a elite rica. Eles sabem que nas urnas jamais ganhariam de Lula com essas medidas que pretendem enfiar goela abaixo do povo brasileiro. É por isso que querem destruir Lula. Querem destruir tudo de bom que ele fez. Lula foi o melhor presidente do Brasil. Os trabalhadores, os jovens, os brasileiros não vão engolir essa perseguição a Lula e todas essas medidas que só vão trazer mais desigualdade social para o nosso Brasil. Por tudo isso, vamos resistir nas ruas, por todos e por Lula. Nosso muito obrigado ao companheiro Sérgio Manberti por essas palavras. Depois dessas palavras emocionadas e emocionantes do companheiro Sérgio Manberti, chega o momento mais importante da noite. Nós gostaríamos de chamar ao palco o nosso querido presidente Lula! Que essa noite de hoje marque o início de uma marcha, o início de um movimento, o início de um processo de união do povo brasileiro pelos direitos constitucionais, pela legislação correta, pelos direitos que todos nós, como cidadãos, temos que reconquistar, e esse direito tem que ser dado também a Luiz Inácio Lula da Silva.
Nós vamos aproveitar e fazer o que nós não fizemos durante todo o processo. A gente brincou um pouquinho com o presidente, que a presidenta Dilma tinha muitas selfies e que a gente queria uma com ele. E daí a gente vai conseguir isso agora. Então vale para vocês todos também. Nós vamos compartilhar para todos vocês e por todos vocês. Dá um tempinho, tá? Você que sabe. Você quer ficar com ele na mão? Tá bom. Tá na foto ao vivo, todo mundo aí. Você quer falar no pedestal ou quer falar? Minha saiu. Tremeu. Sou incompetente. Hoje não era dia para que eu viesse fazer um discurso. Hoje era um dia para que eu ouvisse as pessoas falarem, muito menos em defesa do Lula, mas em defesa da democracia, do Estado de Direito e da justiça desse país. Eu, na verdade, não me sinto confortável, primeiro, mesmo assim, agradecendo aos companheiros que organizaram, e os companheiros que estão participando desse evento, e os que assinaram o manifesto. Eu não me sinto confortável participando de um ato da minha defesa. Eu me sentiria confortável participando de um ato de acusação ao Grupo Tarefa da Lava Jato, que está mentindo à sociedade brasileira a meu respeito. E não estão causando mal apenas ao Lula, à sua família e a outras pessoas. Estão causando mal a uma instituição que todos nós valorizamos, que é uma instituição chamada Ministério Público, porque tem muita gente séria. Estão causando mal a uma instituição chamada Polícia Federal, que foi criada para defender o Estado brasileiro e para investigar, e não para permitir que delegados comprometidos ideologicamente e politicamente com determinados partidos venham fazer falsas acusações. Eu gostaria de não estar aqui me defendendo, mas, na verdade, acusando o comportamento perverso dos meios de comunicação nesse país, que mentem descaradamente 24 horas por dia. Eu tenho um discurso por escrito porque eu preciso me policiar. Eu não posso falar o que eu estou pensando, o que eu tenho vontade de falar, porque eu tenho que obedecer algumas regras jurídicas. Eu tenho que ser gentil, mas vou contar uma coisa para vocês. Eu penso que eles cometeram um pequeno erro. É que eles mexeram com a pessoa errada. Eu não tenho nenhuma preocupação de prestar contas à justiça brasileira. Eu não tenho nenhum problema de prestar quantos depoimentos for necessário. Não tenho. Esse não é o meu problema, nem da minha família. O que eu tenho preocupação é quando eu vejo um pacto
quase que diabólico entre a mídia, a Polícia Federal, o Ministério Público e o juiz que está apurando todo esse processo. Ou seja, a menor preocupação é com a verdade. A maior preocupação é de tentar condenar as pessoas pelo escândalo. E a pergunta que eu faço é a seguinte: quantos políticos aguentam 13 horas do Jornal Nacional falando mal dele em apenas 5 meses? Quantos? Quantos? Isso significa mais de 30 dias de novela. E sabe por que eu aguento? É porque eu não tenho que provar a minha inocência. Eles é que têm que provar a inocência deles na acusação que fizeram a mim. Se eles estão acostumados a lidar com políticos que têm medo deles, eu queria dizer, eu continuo respeitando as instituições, porque acredito que a democracia precisa de instituições fortes para controlar, inclusive, muitas vezes, o extravasamento de posições de governos que terminam virando ditadores. As instituições e a sociedade têm que ter instrumento de fiscalizar. Mas não é eles que querem levar essa luta até o fim. Eu já vi, neste país, a imprensa divulgar barbaridades e nunca conseguiram aprovar nada. Tem um grupo de procuradores aqui em São Paulo que há 13 anos tentam culpar o PT pela morte do Celso Daniel, embora o delegado que investigou o caso diga que não há nada de crime político naquilo. Mas eles continuaram. O companheiro Vacari, que está preso, foi acusado durante 9 anos na cooperativa dos bancários. Ontem ele foi inocentado. E eu quero saber quem vai pedir desculpa para ele. Eu tenho companheiros que foram acusados de corrupção, que mostraram a imagem deles na televisão. Já fazem 8 anos. Destruíram a pessoa e a família da pessoa. E ele nunca foi chamado para prestar nenhum depoimento. Nem no Ministério Público, nem na Polícia Federal. Eu sei o que a imprensa brasileira fez com a escola de base, que destruiu a família, destruiu a escola, dizendo que o dono da escola praticava pedofilia com as crianças. E depois de execrar a escola e a família, ficou provado que era pura e simplesmente mais uma mentira daqueles que querem sucesso imediato. Pois bem, eu, querido companheiro Cris, querido companheiro Valesca e Marcelo Neto, me disponho a fazer o papel de cobaia que eles querem que eu faça. Me disponho. Tenho 71 anos de idade, bem feito. Bem feito. E me disponho humildemente me colocar à disposição dos acusadores. A única coisa que eu quero é que eles apresentem ao povo brasileiro uma prova concreta, e não vale dizer apenas que ele tem vocação, que ele acredita naquilo. Não acredita. Não acredita naquilo. Eu não aceito a ideia de que a convicção vale como prova, porque se eu disser para eles a convicção que eu tenho deles, vai ficar muito ruim esse processo.
Portanto, queridos companheiros e companheiras, eu gostaria que esse movimento extraordinário fosse menos personalizado na figura do Lula e fosse mais em nome da democracia e em nome da justiça, em defesa dos estudantes que estão defendendo o direito de uma escola livre. Porque certamente a escola sem partido que eles estão telefonando, que eles estão reivindicando, Bebel, que eles estão acusando e que eles querem implantar no Brasil, é a escola do tempo que eu era criança, em que a servente entrava com uma régua de 1 metro na sala de aula e metia a régua de quina na cabeça da gente. Era o uso da palmatória para educar a criança. Era o caroço de milho ou a tampinha de garrafa para a gente ficar ajoelhado de castigo o tempo inteiro. E eles têm que saber que a juventude de hoje não é tão boba ou inocente quanto a minha juventude. Esse pessoal aprendeu a querer direitos e a ter direitos e a brigar pelos direitos. Afinal de contas, a razão da escola não é para os educadores apenas. A única razão da existência de uma escola é para ensinar o povo brasileiro a ser cidadãos e cidadãs de primeira classe e não ser cidadãos ou cidadãs de segunda classe. Por isso, companheiros e companheiras, o motivo do nosso encontro de hoje pode ser resumido numa única palavra: democracia. Estamos aqui para defendê-la contra as sucessivas agressões que vem sofrendo em nosso país. Lutamos muito para conquistar a democracia. Enfrentamos o arbítrio, a censura, a repressão violenta. Muitas vidas foram sacrificadas no longo caminho até a Constituição de 88, quando alcançamos, enfim, o possível Estado de Direito Democrático. Impulsionada pela vibração das forças sociais que vinham das lutas pela liberdade de organização sindical e partidária, pela anistia, pela liberdade de expressão, pelas eleições diretas, nossa Constituição não apenas restaurou o Estado de Direito, mas reconheceu e ampliou direitos individuais e coletivos. E nessas quase 3 décadas, passamos a compreender cada vez mais claramente o valor da democracia numa sociedade diversificada, complexa e desigual como é o Brasil. O reconhecimento de que todos nascemos iguais em direitos e de que o Estado deve promover e assegurar a busca dessa igualdade é a base de todos os avanços sociais, políticos, econômicos, jurídicos, ambientais e humanos que a sociedade brasileira conquistou nesse breve período. A mais simbólica dessas conquistas é o voto livre, universal e soberano, por meio do qual elegemos governos com mandatos que expressam a vontade do povo. E nem isso eles respeitam, porque preferiram o voto indireto para eleger um presidente do que assegurar o mandato de 54 milhões de brasileiros deram à companheira Dilma. O direito à proteção social foi por esse caminho que chegamos à presidência da República em outubro de 2002, depois de 3 tentativas, sempre acatando o resultado das urnas. E nosso governo, desde o primeiro dia, se propôs a materializar na vida dos brasileiros o direito previsto na Constituição. O direito à proteção social, desde a gestação e a infância, do acesso ao sistema público de saúde e ao ensino público de qualidade, o direito ao trabalho digno, protegido pelo sistema de seguridade e pela legislação trabalhista, o direito de satisfazer a mais humana de todas as necessidades, que é saciar a própria fome
a sede e a fome e a sede dos filhos. Aprendemos que a democracia é, de fato, uma prática cotidiana que aperfeiçoamos constantemente na busca da igualdade real entre as pessoas na construção de uma sociedade mais justa. É uma construção coletiva para a qual contribuem as mais diversas forças políticas e inúmeros cidadãos individualmente. Não apenas os partidos, mas os intelectuais, as universidades, os artistas, os militantes sociais, nos sindicatos, nas igrejas, nas escolas, nos bairros, nas pequenas cidades e comunidades desse imenso Brasil. Como presidente de honra do Partido dos Trabalhadores, devo registrar a contribuição do PT para esse processo. Há 36 anos, nós rompemos a tradição conservadora, criando um partido a partir das bases, comprometido com as lutas sociais para transformar o país. Em nossas prefeituras, inovações como o orçamento participativo mudaram a qualidade da relação entre o governo e a população. A sociedade apropriou-se desses novos mecanismos de participação democrática, exigindo sua permanência mesmo em administrações de outros partidos. Na Assembleia Constituinte, a bancada do PT e mais a bancada de esquerda foi um canal aberto para expressar as reivindicações e propostas dos mais diversos movimentos. Procuramos combinar a atividade parlamentar com a militância social, arejando as instituições com o vento forte das ruas. Nosso governo foi pautado pelo diálogo permanente e respeitoso com todos os setores. Estimulamos a sociedade a participar da definição, implantação e acompanhamento de políticas públicas por meio de conferências temáticas nacionais. Foram mais de 74. Sobre educação, saúde, proteção à infância, ciência e tecnologia, meio ambiente, segurança e comunicação, entre tantas outras. O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social proporcionou intensos e produtivos debates sobre o rumo do país, colocado em contato representantes de trabalhadores e empresários, cientistas e militantes, representantes da cultura, do movimento negro, das mulheres, dos índios, de setores que jamais haviam se reunido antes. O Portal da Transparência e a Lei de Acesso à Informação, entre outras iniciativas, permitiram à sociedade conhecer e vigiar efetivamente a aplicação dos recursos públicos, encerrando uma era de segredos e manipulações. Esses e outros avanços, quero deixar bem claro, não são obra exclusiva do PT, nem seriam possíveis sem a contribuição de um conjunto amplo de forças, mas eles formam um legado que não pode ser esquecido e muito menos dilapidado, pois constitui um novo patrimônio democrático da sociedade brasileira. Queridas amigos e queridos amigos, a prática da democracia começa pelo mais básico dos direitos, que é o direito de reivindicar direitos, por meio da liberdade de manifestação e associação. Essa prática é incompatível com a repressão política, com a censura, com a perseguição do Estado contra os partidos, movimentos ou indivíduos. Hoje no Brasil, vivemos um momento de perigoso regresso, de crescente agressão às liberdades fundamentais. São cada vez mais comuns as cenas da repressão violenta contra manifestações populares de trabalhadores da cidade do campo. Para citar apenas exemplo recente, a violência da polícia militar contra professores e estudantes a mando dos governos de São Paulo e do Paraná. A invasão ilegal e brutal da Escola Florestan Fernandes do MST, os progressos judiciais e as prisões de dirigentes de movimentos, a prisão arbitrária de atores de rua, exatamente por criticarem a violência do Estado.
Não é mera coincidência que a escalada repressiva se intensifique na sequência do golpe de Estado que interrompeu um governo eleito por 54 milhões de brasileiros. Quem rasgou a Constituição para alcançar o poder não vai respeitá-la, mas nem vai fazer que ela seja respeitada. Os episódios de violência do Estado se encandeiam numa lógica de repressão e abuso de autoridade. Nesse momento em que um governo ilegítimo impõe ao país a supressão de direitos e destruição de políticas sociais. Este governo e as forças que estão por detrás dele tentam criminalizar os movimentos de defesa das conquistas, os justos protestos e reivindicações num perigoso retrocesso histórico. Manipulam escancaradamente o noticiário dominado pelo oligopólio da mídia e tentam calar as nossas vozes. Tentam calar as vozes dissidentes, sufocando economicamente o jornalismo independente da internet, intimidando blogueiros e militantes de redes sociais com ações na justiça. Não compreendem ou não querem compreender que a divergência, a reivindicação, o protesto e o conflito são inerentes à democracia. A democracia não é um pacto de silêncio. Ela é um processo vivo. É a sociedade em movimento na luta por seus direitos. Não é a paz dos cemitérios, o império do pensamento único. É a convivência entre os opostos, o reino do diálogo e o respeito à existência do outro. É nosso dever defendê-la e denunciar os abusos, as arbitrariedades e a injustiça, de onde quer que partam e onde quer que aconteçam. Queridas amigas e queridos amigos, no Estado democrático, é imprescindível a avaliação crítica e permanente dos agentes políticos, assim como o debate profundo das políticas públicas e a denúncia fundamentada dos casos de corrupção e desvio. A democracia permite julgar e punir quem errou, seja por meio do voto, para quem frustrou as expectativas da sociedade, ou por meio do devido processo legal, para quem roubou ou se corrompeu. É assim que evolui e se aperfeiçoam os partidos e as instituições. Os agentes políticos devem ser os primeiros responsáveis pela defesa das instituições, agindo com transparência e correção, reconhecendo e corrigindo erros e desvios. Temos de reconhecer que essa atitude não tem sido a regra, mas a resposta não pode ser o processo que estamos assistindo de sistemática e permanente desqualificação da política. A história está repleta de exemplos em que esse tipo de processo acabou ferindo de morte a própria democracia. Por isso, vejo com muita esperança as iniciativas da sociedade para defender os direitos conquistados e para preservar o Estado de Direito. Quando os jovens protestam nas ruas e nas escolas para garantir a educação pública de qualidade, para que possa influir no currículo escolar, eles estão atuando politicamente, estão exercendo o sagrado direito de reivindicar e participar. Quando as centrais sindicais e os movimentos convocam manifestações como a que estão marcadas para amanhã, em defesa das políticas sociais e do patrimônio nacional, estão mostrando que esse país ainda tem muitas vozes. E quando representantes dos mais diversos setores da sociedade se organizam num ato e um manifesto como o que estamos lançando esta noite, temos uma prova de que a consciência democrática continua viva no Brasil. Agradeço de coração a solidariedade generosa dos que promovem esse ato, mas tenho muita clareza de que não cometi nenhum crime ou ilegalidade antes, durante ou depois de ter sido presidente da República.
levantam falsas denúncias, manipulando o processo legal, sem apresentar qualquer prova e sem respeitar minhas garantias. Não viso atingir a minha pessoa, mas o projeto de um país que represento há mais de 40 anos. Visam excluir do progresso político uma corrente que mostrou ser possível governar o Brasil, incluindo milhões de pessoas antimarginalizadas. Nós aprendemos, em dolorosas experiências históricas, que toda vez que um cidadão ou uma corrente política são agredidos em seus direitos, todas as correntes e todos os cidadãos são igualmente ofendidos. Por isso, esta noite, sou mais um entre tantos que se levantam na defesa da democracia e do Estado de Direito. Essa é a causa de uma pessoa. Essa não é a causa de uma pessoa ou de um partido. Essa é a causa do Brasil, pela qual vamos lutar com todas as nossas forças. Companheiros e companheiras, eu quero terminar dizendo para vocês que eu me politizei muito tarde. Eu já tinha mais de 20 anos quando eu me politizei. E eu fui descobrindo ao longo do tempo que existe, Marcelo Neves, uma diferença entre a democracia que o povo sonha conquistar e a democracia que a elite pretende garantir que o povo tenha. A democracia deles, ela permite que o povo sonhe com trabalho digno e com salário decente. A democracia deles permite que o povo possa gritar que está com fome e que está com sede. A democracia deles permite que o povo possa gritar que quer estudar numa escola de qualidade, que o pobre possa ser doutor. A democracia dele permite que o trabalhador rural sonhe com a reforma agrária. A democracia dele, Guilherme, sonha que o pobre possa ter uma casa para morar, como está na Constituição. Mas eles nunca exerceram a democracia a ponto de deixar as pessoas tornarem realidade, ter um emprego, ter casa, ter universidade. Pois bem, eu vi na fala do querido Sérgio Manberti a apologia das conquistas do povo no nosso governo. E é com muita tristeza que o desemprego, com a gente quase acabou, está voltando. E já está a quase 12%. O salário que os trabalhadores aprenderam a conquistar estão, nesse momento, sofrendo um arroxo e todas as categorias estão tendo aumento menor que a inflação. As universidades que nós conquistamos, eles estão tentando diminuir um orçamento que nós triplicamos, a pretexto de que é preciso conter o gasto. Gaste o gasto com a língua de vocês, mas não com a educação desse país, que é o mais importante investimento que um país possa fazer. Cortar dinheiro da educação é tirar o sonho de que o povo pobre desse país possa um dia ter acesso à alta complexidade das máquinas que descobrem doenças, como aquela que eu tenho quando vou no hospital. O coitado do pobre, às vezes morre. E o único diagnóstico, como é que dá? É dar uma atestada de óbito dizendo que ele morreu por insuficiência cardíaca, porque não passou por nenhum exame correto. Eu quero terminar dizendo a toda essa gente que se incomodou e se incomoda com as pessoas mais humildes lotando o aeroporto que eles passaram a chamar de rodoviária, como se a rodoviária fosse uma coisa pejorativa. Aquelas pessoas que se incomodam com o avanço da organização das cooperativas e do resto do Pronaf para o sem terra. Aquelas pessoas que se incomodam quando a gente criou a política habitacional para as entidades, permitindo que os trabalhadores possam fazer casa no campo da cidade mais barata do que aquela que os empresários fazem e de melhor qualidade.
aquelas pessoas que se incomodam quando as pessoas pobres começam a frequentar o Parque do Ibirapuera, começam a frequentar os teatros, começam a entrar num restaurante, aquelas pessoas que se incomodam com o acesso dos mais humildes, só subindo um degrau na escala social, agora devem estar muito felizes, porque eles estão tentando destruir, fazendo as pessoas voltar por andar de baixo. Eu queria terminar dizendo para vocês, somente a democracia é que permitiu que o índio cocaleiro na Bolívia virasse presidente da República e que o metalúrgico virasse presidente da República. Somente a democracia permitiu que uma ex-guerrilheira assumisse a presidência desse país. E toda vez que eles tentaram nos calar, em qualquer momento histórico desse país ou de outro, a única palavra que eles utilizam é a corrupção. Pois eu queria dizer para eles, pela primeira vez, vocês estão acusando uma pessoa honesta que vai lutar com vocês até provar a minha inocência. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Lula, guerreiro do povo brasileiro. Quando vejo o companheiro Raduan, esse senhor que está aqui, esse jovem de cabelo branco, levanta aí, Raduan. Levanta. Esse jovem senhor que está aí, aos 80 anos de idade, virou um dos maiores escritores desse país com um livro só. Não precisou nem escrever 2 ou 3, escreveu 2, mas o importante foi o primeiro livro. Pois bem, esse senhor, quem não conhece, é da família que era dono do Bazar 13, ali em Pinheiros. Esse senhor passou 4 anos tentando dar uma fazenda que ele tinha na cidade de Buri para que a USP fizesse a sua universidade. 4 anos. Deve ter sido no governo Serra, não sei, mas deve ter sido. Depois empurraram para a Exalc, lá em Piracicaba. A Exalc foi várias vezes na fazenda dele e nada. Quando foi um dia, ele falou, bom, depois de 4 anos ninguém quer fazer universidade, eu vou vender minha fazenda. Chegaram a oferecer para ele 18 milhões na fazenda. Eis que o amigo dele, deve ter amigo do Gilberto Carvalho, correu a Brasília e diz, olha, tem o professor Raduan que quer dar uma fazenda para fazer universidade e o pessoal da USP não pegou. Ele quer oferecer para o governo federal. Pedi para o Gilberto chamar o Haddad. Ou seja, depois de uma espera de 4 anos, em apenas 12 horas, o Haddad ligou para ele, dizendo que queria o terreno para fazer a Universidade Federal. Depois, eu estive lá esse dia visitando a faculdade, tem um prédio já, houve um pouco de atraso no dinheiro, mas deu para conversar com os alunos e deu para comer um carneiro na casa dele com nozes de arroz, que vocês morreram de inveja. Pois bem, depois de ver um senhor como esse, e depois de ver o que essa meninada está fazendo nas escolas, defendendo o ensino médio, eu queria dizer aos nossos perseguidores que não tenho mais preocupação com as pessoas da minha idade, porque nós já fazemos quase parte do passado. Começa a se preocupar, porque o futuro está chegando com essa meninada que quer mais educação, mais cultura, mais emprego, mais salário.
Um abraço, gente, e obrigado pelo carinho. Obrigado, Lula. Muito obrigado, boa noite a todos e A nossa luta todas. continua e eu pediria que o pessoal colocasse na tela as imagens do site www.brasiljustopratodos.com.br. Nós temos material para todos vocês aí na saída. Lula, estamos com você porque você é a luta da gente. Nós lutamos por nós quando lutamos por você. É isso aí. Muito obrigado a todas e a todos. Uma boa noite e vamos à luta. O ato é apenas a abertura do processo que se inicia de resistência e luta pela democracia e pelos nossos direitos, pela nossa cidadania. Viva Lula! Viva o povo brasileiro!